Gente, é um prazer estar com vocês de novo. Para a gente ganhar tempo, eu quero ir com vocês lá para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. É uma historinha conhecida, a gente não vai ler todos os versos, porque há muitas coisas para explorar. Essa historinha, eu não estou diminuindo, né, a importância dela, eu digo porque é curtinha a narrativa. Deus vem mexendo muito comigo através dela, porque meditando nela mês passado, um pouco mais profundamente, eu percebi que algumas coisas na minha vida ainda não mudaram, porque eu ainda não tomei uma atitude simples que os personagens dessa parábola aqui tomaram, que é o que eu quero discutir com vocês. E nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, muita gente ansioso, muita gente preocupado, muita gente doente. Volta e meia uma pessoa me manda mensagem no WhatsApp desabafando. Alguns até acham que eu sou psicóloga, de verdade. Já mandaram até perguntar para mim. E as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de serem ouvidas, de desabafarem, porque elas estão em busca de algum tipo de cura, ou alguma coisa que lhes traga cura. Só que a cura, na verdade, ela só se processa, ou ela só começa a acontecer quando eu tomo uma atitude de buscar a cura, né? Quando eu decido que a cura ela tem que se processar, então eu vou em busca disso. Por exemplo, os centros de recuperação não internam, se bem que há alguns agora que aceitam a internação compulsória, mas de modo geral, centros de internação para dependentes químicos, por exemplo, assim como a AA, não recebem pessoas que não queiram estar ali, que voluntariamente não se predisponham a estar ali, porque ela não admite, se ela não se dispõe, então é porque ela não admite que ela precisa de cura. Nessa passagem aqui, como eu disse, ela é muito rica de detalhes, e eu vou me ater com vocês apenas do verso 11 ao verso 14. Aconteceu que, indo ele, né, Jesus, a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram uma voz dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E a resposta vem logo de imediato. Cadê? Estou precisando de óculos. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus, ele não dá ponto sem nó. Nunca deu. Não é homem para errar. Jesus não passou naquela situação ali, não, naquela região, aliás, por uma casa. Havia outras alternativas de caminho, mas ele decidiu que aquele era o caminho. Ele precisava, na verdade, passar por ali. Quando ele entra nessa região, era uma região, a região da Galileia, ou a região dos samaritanos, era uma região vista por Israel como sendo o lugar dos desprezados, dos rejeitados, dos misturados, dos impuros, aqueles que Deus havia rejeitado, na verdade, haviam perdido a linhagem impura, né? Isso aí é um processo histórico, não dá para a gente detalhar aqui. Mas Jesus faz questão de passar por ali. Jesus sabia da condição daqueles homens, né? Assim como ele sabe da condição de todos os seres humanos, e Jesus precisava naquele dia ensinar algumas lições, que infelizmente o tempo não permite a gente explorar todas, mas eu não quero me centrar aqui na figura de Jesus, que é sempre o personagem principal em qualquer situação bíblica, mas nos homens em busca da cura, que eles são representativos de todos nós hoje. Né? Esses 10 leprosos, primeiro, eles, quando ouvem, né, porque Jesus, figura pública como ele era, não entrava
e não saía de um lugar sem que as pessoas soubessem, sem que tudo ao redor se agitasse, todas as pessoas se agitassem. Quando aqueles homens sabem que Jesus está na região, mais perto da vila de onde eles provavelmente eram, os leprosos viviam à margem da cidade, como muitos de nós devem saber, ou talvez todos que estejam assistindo já sabem disso. Eles eram excluídos da sociedade, mas quando aqueles homens ouvem que Jesus está nas redondezas, nas proximidades, eles saem do lugar da miséria, do lugar que lhes adoece, porque eles já tinham ouvido da fama de Jesus, e se eles se levantam para ir ao encontro de Cristo, então é porque eles criam que aquele homem também podia curá-los. Porque você não vai em busca de alguém para pedir ajuda financeira se você não sabe, se você não tem certeza de que essa pessoa pode lhe ajudar financeiramente. Ainda que ela não queira, se você vai buscar é porque você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa que pode lhe ajudar. Eu não vou recorrer ao Joaldo na área, por exemplo, sei lá, da matemática, se a área dele é da biologia, foi a primeira que me veio, viu, Ju? Eu não sei se ele vai conseguir me ajudar com problemas, com cálculos contábeis, se a área dele de especialidade é a área das biológicas. Então, aqueles homens, quando saem do lugar para ir em direção a Jesus, é porque eles sabiam quem era Cristo, eles já tinham ouvido falar, e mais importante, eles se levantam pela fé, porque eles creem. E observe que a narrativa de Lucas diz que eles pararam ao longe. Por que eles pararam ao longe? Porque a gente já sabe que a condição da lepra não permitia que eu me aproximasse das pessoas sãs. Quando eles param ao longe, mesmo crendo que Jesus era o Filho de Deus, eles estão admitindo a impureza, admitindo a doença, admitindo a incapacidade. Mas eles estão diante daquele que pode lhes oferecer a cura. E isso é muito importante. Eles reconhecem a sua condição, mas não deixam de estar diante daquele que pode lhes mudar ou lhes modificar a condição. E eles também clamam. A narrativa de Lucas aqui diz que eles só pediram misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. E o que é misericórdia? Senhor, olha para a nossa miséria. Olha para a nossa condição. Se compadeça da nossa situação, por favor. O mundo louco que nós temos vivido, no qual temos vivido nesse momento, clama por misericórdia, pede atenção, pede alívio para suas dores, pede alívio para sua fome, socorro para sua família, para o problema do desemprego, enfim, oração intercessória, o que quer que seja. Então, nós temos vivido num mundo em que as necessidades têm sido muito grandes e as pessoas têm desejado, almejado a cura, têm querido isso, têm desejado isso. E nós não somos o Cristo, mas nós podemos ser a ponte em que alguns que nem ousam chegar, talvez porque não tenham tanta fé assim, talvez por vergonha, por qualquer outra razão que a gente desconheça, eles se colocam de longe. Mas mesmo ao longe, eles estão olhando para nós em alguma esquina, em alguma calçada, jogados, assentados, dizendo assim, tem misericórdia de nós, por favor. Se compadece de nós, olha para mim, olha para a minha fome, olha para a minha miséria, para a minha condição, para a minha situação, olha para os meus filhos, olha para a minha situação financeira, me ajuda a dar um jeito nisso aqui, por favor. E eles pedem misericórdia. O mundo pede misericórdia. Pede que a gente se compadeça. Eu e meu esposo, nós temos uma oração que é sempre recorrente, que é pedir a Deus para nos dar um coração simpático para as pessoas. Naquele dia, a gente sempre pede, Senhor, me ajuda a enxergar as necessidades das pessoas que cruzam o meu caminho. Porque, às vezes, a necessidade nem sempre é financeira, nem sempre é material. Às vezes, a necessidade é de se assentar, de ouvir. Eu ouvi o testemunho de um curtinho, muito rápido, um amigo lá do Nelson Costa, não está mais hoje aqui no Brasil, mas ele disse assim, Lisa, na época que a gente entregava sopão lá na Soares Lopes, acho que na Soares Lopes, ele disse assim, uma vez eu estendi o braço com um copo de sopa para o morador de rua, e quando eu estendi a minha mão, ele agarrou meu braço, e eu me assustei na hora, ele falou assim, vocês vêm aqui há muitas semanas entregar sopa, mas vocês nunca perguntaram
o meu nome. E ele disse que na hora ele ficou tão sem graça que nem a sopa o homem quis e ele pegou de volta. E ele disse que não conseguiu simplesmente mais entregar a sopa para aquelas outras pessoas. Porque ele se havia dado conta naquele momento de que eles estavam ali provavelmente para cumprir a tabela, cumprir o mero requisito, mas que ele nunca havia percebido que aquelas pessoas precisavam ser enxergadas, precisavam ser ouvidas, né? Precisavam serem percebidas, enxergadas. E ele disse que nas vezes seguintes ele passou a dar mais atenção. Às vezes as pessoas aí elas não querem alguma coisa material de nós, mas querem uma misericórdia no sentido de assim, por favor, me enxergue. E o tempo está correndo, deixa eu continuar aqui. Quando eles pedem misericórdia, Jesus diz para eles assim, Lucas diz primeiro assim, e ele vendo-os. Primeira coisa, Jesus sempre está nos olhando, sempre está nos enxergando, sempre está nos vendo e vendo as nossas necessidades, inclusive. Jesus sabia que eles eram leprosos. Ninguém que está doente vai diante de um médico se não quer cura. Jesus sabia disso, mas era a oportunidade de eles verbalizarem. Aqueles homens já tinham dado o primeiro passo de sair do lugar da doença, do lugar que lhes deprimia, de um lugar fétido, imundo, que só retroalimentava a doença, de um lugar onde não havia expectativa nenhuma de cura. Eles se levantam daquilo ali. Eles saem, esse é o primeiro passo para a cura. Mas é muito difícil, por exemplo, aliás, conversando com alguns colegas que são psicólogos e um psiquiatra, todos eles concordam no mesmo ponto. Exceto as doenças que são crônicas, de modo geral, é mais fácil você tratar as enfermidades físicas do que as enfermidades da alma, e a gente nem precisa ser médico para saber disso. Porque a gente sabe que é muito mais fácil você tratar de uma febre, quem sabe até curar da Covid, do que você tirar uma pessoa da depressão que perece a 5, 10, 15, às vezes definha, morre por conta da depressão, porque vai comprometendo toda a energia física, toda a saúde física. Quando a pessoa é afetada emocionalmente, essa é a doença da alma também. Nós oramos sempre muito pelos enfermos do corpo, da alma e da mente. Porque os enfermos do espírito, os enfermos espirituais, os da alma, que é a mente, e os enfermos do corpo. Porque essa doença, assim, essa enfermidade da alma, dificulta que a pessoa se levante e saia do lugar. E a enfermidade espiritual, que às vezes a gente não enxerga, que era o problema dos judeus, e o problema dos samaritanos, que tinham preconceito inverso também, essa era a enfermidade mais difícil de ser curada. Mas aqueles homens não querem nem saber, eles simplesmente se levantam, passam por cima dos preconceitos, passam por cima de qualquer outra coisa, estabelecem um limite mínimo até para, de repente, quem sabe, não serem rejeitados por Jesus, mas eles vão diante da única pessoa que pode lhes oferecer a cura. A gente pode, todos os dias, ir diante da única pessoa que pode nos oferecer a cura, nos oferecer a graça, a misericórdia, a paz, que a gente precisa de espírito o tempo inteiro. E Jesus olha para aqueles homens, Jesus para dar atenção. Cada vez que um pecador pede misericórdia, reconhece a sua condição, e isso não entra na cabeça de uma pessoa que faz parte da minha família, que eu vivo dizendo para ela que diante de Deus tanto faz se a pessoa é estuprador, se a pessoa é um político corrupto, ou se a pessoa é um crente falso, ou se a pessoa é um mendigo na calça. Enfim, não importa quem é a pessoa, a condição da pessoa, o que ela fez. Se a oração que ela fizer for uma oração sincera, pedindo misericórdia, Deus ouve, Deus livra, Deus abençoa, Deus ajuda, Deus salva. E ele diz que não. E às vezes ele até me recrimina, me reclama, dizendo que volta e meia eu estou sempre comparando ele com estupradores, com ladrões, com corruptos, que eu deveria respeitá-lo mais quando eu o comparo com essas pessoas. E na cabeça dele, a misericórdia de Deus é limitada ou restrita a pessoas que fazem boas obras. E boas obras é bem
bem entre aspas mesmo, no caso dessa pessoa mais especificamente. As boas obras que estão na mente dele, na cabeça dele, mas Jesus, ele olha para qualquer coração sincero que pede misericórdia e graça. E para a gente encerrar, Jesus apenas diz, quando Jesus olha para eles, fita neles os olhos, eles sentem que aquele homem de fato tem alguma coisa para lhes oferecer. E sabe por que eu sei disso? Porque quando Jesus diz para eles, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, eles vão e se mostram aos sacerdotes. Olha que coisa fantástica, que vai na contramão da teologia do mundo em que a gente vive. Jesus não disse assim, peraí que eu vou fazer um antepasto aqui, eu vou fazer uma pastinha e passar na pele de vocês. Jesus não disse assim, eu vou ali à farmácia. Jesus não disse assim, chegue aqui para eu tocar vocês, né? Eu preciso que vocês sintam alguma coisa que mexa com vocês. Jesus simplesmente olha para eles e diz assim, vão e se mostrem aos sacerdotes. E Lucas disse que eles simplesmente foram. E por que isso? Porque eles sabiam quem era aquele homem que dava ordem para eles. Eles já tinham ouvido demais, eles já tinham se levantado, isso já era prova, grande prova de fé. E simplesmente ouvir, não ver nenhuma manifestação visível, porque a cura foi se processando enquanto eles se puseram a caminho. A cura vai se processar para nós, a nossa libertação ela vai se processar quando nós nos pusermos a caminho dessa cura, nos mostrar diante do único sacerdote que reina verdadeiramente para sempre no universo, que é o sumo sacerdote Jesus, aquele que deu a vida por nós. É assim que a cura se processa. O primeiro passo, a gente se levanta e sai do lugar. A gente precisa dar esse passo. Jesus não foi até o lugar da doença. Eles tinham que sair do lugar da doença. O perdão, o amor, a misericórdia, a graça, a alegria, a felicidade, a harmonia não vai acontecer ao nosso redor, na nossa vida, dentro de nós, se nós não dermos o primeiro passo de liberar o perdão, de liberar o amor, de trabalhar, de fazer o possível para que as coisas ao nosso redor melhorem. Não é ficar esperando que o outro venha até a mim, eu preciso, se eu quiser que a cura se processe. E isso serve também para a nossa vida material, financeira, porque, como eu disse, Deus usou essa mensagem para mexer comigo, porque eu sei que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida, porque eu não saí do lugar ainda. Eu não me mexi ainda, porque algumas curas só vão acontecer assim. Outras pessoas foram tocadas. Outras pessoas, Jesus simplesmente deu uma ordem, falou, foi lá, visitou, ressuscitou a filha de Jairo dentro da casa dele. Mas há outras bênçãos que Deus tem derramado para nós, ou reservadas para nós, que vai depender da nossa atitude primeiro, de ir diante dele, sair do lugar da zona de conforto, da mediocridade e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, por favor. E aí ele dá a ordem, vai. E se mostra ao sacerdote. E a cura foi se processando, foi acontecendo à medida em que eles saíram. Então, à medida que a gente avançar, o mar vai se abrindo, à medida que a gente orar, as coisas vão se processando. Porque eles creram, sem nem mesmo terem visto a cura física antes. Né? Quando eles se deram conta, à medida que andavam, a pele ia ficando limpa, à medida que nós andarmos, o mar se abre. À medida que nós ousarmos, o Senhor mais ainda nos dará desafios ainda maiores, porque para um Deus grande, coisas grandes, uma fé grandiosa, ousadia no Espírito Santo. E é isso que eu tenho pedido junto com meu esposo todos os dias, que para um Deus grande, a nossa fé ainda é muito medíocre. A gente precisa dar passos grandes e passos largos. Esse é meu desejo para vocês nessa noite, que vocês deem passos grandes em busca do milagre, mas não precisamos esperar manifestações visíveis do poder de Deus. Basta apenas lembrar que a palavra do Senhor nos diz que Ele tem planos maiores e melhores para nós. E a bênção dele acontecerá à medida em que nós nos colocarmos a caminho. Deus abençoe sua vida, sua família, essa semana, suas necessidades, mas lembre-se, saia do lugar que te adoece, para que a cura, então, se processe. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela mensagem. Nós vamos cantar um louvor e logo após você ora, pode ser? Esse louvor é intitulado Me Cura. Eu gostaria que você
colocasse na mão do Senhor aí esse anseio, esse desejo que você tem de alguma coisa. Eu não sei se a cura é emocional, se a cura é espiritual, se a cura é física. Eu não sei se é a libertação de alguma coisa mesmo, sei lá, quem sabe algum pecado do qual você não consegue se livrar. Porque não vai nunca conseguir mesmo. Isso é só Deus quem faz por nós. Os nossos esforços mesmo de nada valem, sem o poder do Espírito Santo para trabalhar em nós essa nossa vontade, mas pede ao Senhor, porque é isso que eu tenho pedido desde que o ano começou, junto com meu esposo, para Ele nos dar não só força, mas sabedoria e discernimento, para a gente sair do lugar e ir na direção certa, porque aqueles homens foram na direção certa, na direção em que Cristo estava. Então, pede ao Senhor essa direção aí, para que você também consiga sair do lugar onde você se encontra, dessa zona onde você se encontra, porque especialmente zona de conforto espiritual, porque toda zona de conforto ela pode ser extremamente perigosa para nós, em qualquer área da nossa vida. Senhor, a lepra do pecado, Senhor, em forma de natureza pecaminosa ainda habita em nós, Senhor. E não há forças nenhuma em nós para buscarmos a cura, para buscarmos, Senhor, ajuda, ou mesmo para clamar por socorro, se o Teu Espírito Santo também não nos der essa força. Se o Teu Espírito Santo também não trabalhar a nossa vontade, porque a nossa vontade é alheia à Tua vontade, Senhor. E nós pedimos, tem misericórdia de nós, por favor. Nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos sair do lugar que nos adoece. Nós precisamos sair da área imunda e suja do pecado, Senhor, da mornidão espiritual, Senhor, de uma vida medíocre, que não prospera, que não avança, que não cresce, Senhor. Às vezes, como raízes de árvores, nós nos enterramos e não crescemos como as copas das árvores, Senhor. Não nos alargamos como os galhos das árvores, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos ter raízes profundas e sólidas, sim. Mas precisamos também, Senhor, expandir os nossos galhos, a nossa copa, para a glória do Teu nome, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não nos chamou para sermos rodas d'água, Senhor, para ficar girando a vida inteira em torno do mesmo ponto. O Senhor nos chamou para expandir a nossa vida para a glória do Teu nome em todas as áreas. Ouve aquilo que está dentro do nosso coração, por favor, e tem misericórdia de nós. E nos cura, Senhor. Nos pontos onde nós estamos doentes, nos cura, especialmente a cura espiritual e a cura emocional. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.